costumo dizer que eu gosto de ser como a lua. Um dia eu ouvi essa analogia da lua e eu me identifiquei muito. E eu quero contar para você nessa manhã, para que você também, para ver se você se identifica com essa analogia. Um dia eu ouvi uma pessoa dizer assim, em meio a uma mensagem que ela estava trazendo, ela falou que a lua, ela não tem luz própria, mas ela reflete a luz do sol. E eu não tenho luz própria, mas eu reflito a luz do sol da justiça em mim, que é a luz do meu Jesus, a luz do meu Deus. Porque sem Ele, nós conseguimos muito pouco. Porque quando nós não queremos Ele, Ele ainda nos proporciona a sua bondade. Mas quando nós o reconhecemos nos nossos caminhos, além da sua bondade, Ele nos dá a sua misericórdia. E quando nós temos a bondade e a misericórdia do Senhor sobre nós, nós brilhamos como sol, como sol. Nós somos fortes como os filhos do leão. Nós somos corajosos. Nós somos mais do que vencedores. E essa é a minha mensagem para você. Você vencedor que me ouve, porque se você está me ouvindo aqui nessa manhã, se você que vai me ouvir depois no YouTube, você é vencedor. Mas o Criador quer que você seja mais do que vencedor. Porque a hora que você se tornar mais do que vencedor, você vai ajudar outras pessoas a também se tornarem mais do que vencedoras. Porque para isso você nasceu. Nascemos para viver em unidade, para vivermos em comunidade. Nascemos para reinar nesse mundo. Somos a imagem e a semelhança do Criador. Acredite nisso. Não aceite menos que isso. Não aceite as pessoas dizer que você não é importante, que você não tem valor. Não olhe para aquilo que você tem. Olhe para aquilo que você é. Para aquilo que você quer ter e para aquilo que você quer ser. Porque você pode. Se você desejar do fundo da sua alma e fizer o que precisa ser feito, na hora que precisa ser feito, você pode alcançar e realizar todos os desejos do seu coração. Com a ajuda do Criador, com a ajuda do Espírito Santo que mora dentro de nós. Eu ministro esta palavra sobre a sua vida nesta manhã. Seja como a lua, que reflete a luz do sol. Receba ousadia, receba coragem, receba fé nessa manhã para vencer o seu dia, para cumprir aquilo que o Criador colocar no seu coração, para plantar as sementes que Ele coloca nas suas mãos. Porque o Criador, Ele dá semente ao que semeia. Ele não planta a semente. Plantar a semente é você que precisa plantar. E Ele faz com que essa semente cresça 100 por 1. Isso é termos fé. Plantar a semente é exercermos a nossa fé no Criador. E Ele diz assim, em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. É recompensador dos que o buscam. Servimos a um Deus que ama recompensa, que ama nos recompensar por aquilo que fazemos. Deus, Ele tem prazer em abençoar as obras das nossas mãos, mas é uma parceria entre eu e Ele. É Ele através de mim, não é Ele por mim, é Ele através de mim. Ele tem me despertado com essa mensagem, porque o que eu observei durante 25 anos na minha caminhada com o povo de Deus é que estávamos vivendo em uma inércia. Não estávamos vivendo a vida abundante que o Criador quer que nós vivamos. E para isso precisamos nos despertar e nos posicionarmos para reinar nesse mundo.
porque Ele nos colocou nesse mundo para desfrutarmos da sua criação. E a criação é maravilhosa. Podermos acordar todos os dias, igual hoje eu acordei e vi o sol nascer. E me inspirei no sol para me vestir. Podermos ir até o mar, nos banharmos no mar. Ao entardecer, podermos assistir o sol se pondo sobre o mar. Poder contemplarmos a beleza da lua, que não tem luz própria, mas que recebe a luz do sol e que tem um dos brilhos mais lindos da noite. Os pássaros, a natureza, as cachoeiras, o Criador nos deu tudo de graça. Ele é bom e a sua bondade é estendida sobre bons e maus. Mas a misericórdia dele é estendida só sobre aqueles que escolhem a bênção. Porque ele pôs diante de nós a bênção e a maldição. Se nós escolhermos a bênção, nós temos a bondade e a misericórdia dele. E é a misericórdia dele que nos faz andar sobre as águas, que faz com que o mar se abra diante de nós. Vamos orar ao Criador. Ore comigo. Feche os seus olhos. Respire fundo. Se você não consegue, pelo menos tenta deixar todas as angústias, toda a ansiedade. Não pensa naquilo que você precisa fazer durante o dia. Não pense, talvez, se você tem alguma dívida a pagar. Esqueça tudo nesse momento. Só volta pro aqui e pro agora, porque é o que você tem. O passado já passou, não te pertence mais. O futuro, ele não é certo. Você não sabe se você chegará até lá. Mas o hoje é um presente que o Criador nos proporciona. E se você tem vida, se você tem fôlego de vida, desfrute disso nesse dia. Seja agradecida pelo que você tem hoje. Seja agradecida pelo que você é hoje. E busque, sim, todos os dias acordar e querer ser melhor. Una o seu corpo com a sua alma, com o seu espírito. E juntos nos entronizamos ao trono da graça. Porque ele foi rasgado. O véu foi rasgado de cima a baixo. Para que hoje, eu e você, pudéssemos entrar na presença do Pai, no trono da graça, e o adorarmos, e sentirmos a tua presença. A presença do Senhor é real, porque eu estou aqui, tenho vocês aqui comigo. Mesmo vocês me assistindo depois, vocês podem sentir a presença do Criador, porque ela não se limita. Ela não se limita ao espaço, ao tempo, a lugares. O nosso Deus, ele é onipresente, onipotente, onisciente. Ele conhece todas as coisas, ele está em todos os lugares, ele pode todas as coisas. Chame a presença dele para dentro de você nessa manhã, nesse dia. O adore. Expresse o seu amor a ele em gratidão, em obediência, em renúncia. Querido Deus, muito obrigado. Muito obrigado por este dia, muito obrigado por esta oportunidade. Muito obrigado, Deus, porque nesta manhã eu pude me inspirar no sol. Porque o Senhor permitiu que eu acordasse e contemplasse o sol nascer. Obrigado por esse lindo presente do dia de hoje. Que aqueles que me ouvirem, Pai, depois, os que me ouvem nesse momento, sintam a mesma gratidão que eu sinto da existência, da vida, da saúde, da prosperidade, da abundância. Espírito Santo, és bem-vindo nas nossas vidas para nos ajudar, porque Tu és o nosso ajudador. O Senhor está conosco todos os dias para nos ajudar,
no nosso dia a dia. E Tu és a força mais poderosa que nós podemos receber para vencermos os desafios da vida. Ensina-nos a amarmos o conhecimento, a amarmos a sabedoria, porque é através do conhecimento que adquirimos sabedoria. E com a sabedoria nós podemos vencer todas as batalhas. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado porque a Tua presença é real. Muito obrigado pelo Seu amor, pelo Seu cuidado, pela vida abundante que o Senhor tem para nós. Não nos deixe colocar o nosso coração em coisas materiais, mas que o nosso coração possa estar no Seu reino. Que o nosso coração possa estar com as almas, com as pessoas. Que nós tenhamos ardentemente o desejo de ajudar pessoas, de estender a nossa mão ao próximo. Ensina-nos, ó Deus, a amar o próximo como a nós mesmos. Ensina-nos a amar, a aceitarmos quem nós somos. Em nome de Jesus. Hoje nós vamos ler Mateus 17. Mateus 17. A transfiguração. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui três tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. A cura de um lunático. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhes um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos seus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus, respondendo, disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vós sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: Por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas essa casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum.
Ora, achando-se ele na Galileia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Jesus paga o tributo. E, chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didracmas, e disseram: o vosso mestre não paga as didracmas? Disse ele: sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos. Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Que maravilhoso esse Mateus 17. Eu não havia lido antes Mateus para estar lendo hoje. E olha o que Mateus começa dizendo. Mateus começa falando sobre o brilho do sol. O nosso Deus é um Deus que fala, acredite. O nosso Deus não é um Deus de contradição. Quando nós fazemos aquilo que o Pai coloca no nosso coração, Ele confirma aquilo que Ele tem colocado no nosso coração. Então hoje eu me levantei, inspirada pela luz do sol. E eu não havia lido esse texto antes, para estar lendo aqui com vocês. E olha o que fala o versículo 2. E transfigurou-se diante deles, e o rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. O que aconteceu aqui? Aqui está falando da transfiguração. Jesus subiu a um monte com Pedro, Tiago e João. E transfigurou-se diante deles o seu rosto e resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com eles. Moisés e Elias, ele não provou a morte. Elias, ele foi levado aos céus numa carruagem de fogo. Moisés, eles não fizeram o sepultamento de Moisés. A Bíblia diz que eles não encontraram o corpo de Moisés. E ali no monte estava Jesus com os discípulos e se transfigurou diante deles o rosto de Jesus, tornou como o sol e a sua veste brilhante, e apareceu diante dele Moisés e Elias. E ali ele conversava com Moisés e com Elias. E a presença de Deus, a energia era tamanha naquele lugar que Pedro é ótimo, né? Pedro falou assim: Senhor, é muito bom estarmos aqui. Quando a presença de Deus vem sobre nós, quando nós sentimos a presença de Deus, nós não sentimos falta de mais nada. A presença de Deus, ela preenche o nosso ser, corpo, alma e espírito. E Pedro, a presença de Deus era tamanha naquele lugar, que Pedro esqueceu da vida lá fora. E ele disse assim: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, podemos fazer aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Quando nós sentimos a presença de Deus, nós esquecemos de nós mesmos e nós só queremos servir. Pedro só queria servir, ele não pensou em fazer um tabernáculo para ele. Ele pensou em fazer um tabernáculo para Jesus, para Elias e para Moisés. Porque ele estava satisfeito só com a presença, só com a glória.
E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Então, quando estava ali aquela reunião dos discípulos, Jesus, Elias e Moisés, e a glória já era tamanha, que Pedro já tinha se esquecido da sua vida lá fora, e ele queria morar ali no monte, de tão satisfeito que ele estava. Uma nuvem de glória os cobriu, e ouviu-se uma voz do céu, o próprio Deus falando à terra, para Jesus: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Hoje, eu e você podemos nos tornar filhos adotivos de Deus através de Jesus. E o filho adotivo, ele tem os mesmos direitos que o filho biológico. É isso que nós precisamos entender. Evangelho é isso, é essa boa notícia. Porque sem Jesus nós não podemos nos achegar a Deus, mas através de Jesus, o Filho amado, o Filho unigênito de Deus, Deus ele nos recebe como seus filhos adotivos e também nos considera filhos amados, se nós fizermos a sua vontade. Que o desejo do meu coração, que o desejo do seu coração seja ser um filho amado em quem o coração de Deus se compraz. Busque o reino de Deus em primeiro lugar. Busque fazer a vontade do Pai em primeiro lugar. E os desejos do seu coração serão satisfeitos. Os desejos mais íntimos. Desejos talvez que você nem sabia que tem, mas ele faz nascer e ele realiza. Porque para ele realizar, primeiro nós precisamos desejar. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. Então, quando a presença de Deus veio, a presença de Deus, se nós não estivermos totalmente ligados no trono da graça, nós tememos. Porque a presença de Deus, ela nos constrange. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo ele os olhos, ninguém viram, senão a Jesus. Então os discípulos ali tiveram uma experiência transcendental. Porque Jesus estava ainda com eles, os ensinando a não serem carnais. Jesus era o professor deles durante 3 anos. E Jesus, naquela experiência transcendental ali, Jesus estava ensinando para eles: olhem, existe um mundo espiritual para vocês acreditarem. Acredite nesse mundo espiritual. Não sejam somente carnais. Não se prendam somente à doutrina dos fariseus. Acredite no mundo espiritual. Esse mundo, a terra, Deus deu aos filhos dos homens para que nós dominemos sobre ela. Mas existe um mundo espiritual para onde nós iremos se nós agradarmos o coração do Pai, se nós acreditarmos nesse mundo vindouro, porque é somente através da fé. E Jesus vai falar isso aqui. E descendo do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Então não era para eles contar a ninguém aquilo que eles tinham visto ali, naquele dia. Porque as pessoas não iam acreditar. Então Jesus estava trazendo para os discípulos experiências sobrenaturais, para que a fé deles fossem fortalecidas. A nossa fé, ela é fortalecida através da nossa experiência com o Criador. Por isso, queira andar com Ele, queira ter experiência com Ele. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas
que é mister que Elias venha primeiro. E Jesus respondendo disse-lhe, em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. A profecia diz, como Elias não morreu e Deus respeita a ordem natural das coisas, Elias ele voltaria novamente. E Elias ele veio através de João Batista. João Batista era o Elias encarnado. Só que as pessoas não receberam João Batista como Elias encarnado. E Jesus fala isso aqui para eles. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então, João Batista, o Elias, o profeta que eles esperavam, eles mataram. Por um desejo de uma noite de orgia. Assim foi a morte de João Batista. A filha de Herodias dançou, Herodes se agradou da dança dela e falou, olha, eu dou até metade do meu reino se você quiser. Ela foi lá, perguntou para a mãe, havia ali uma briga de família. Mãe, o que eu peço para ele? E a mãe dela já estava indignada com João Batista, porque João Batista pregava contra o comportamento deles. E ela falou, pede a cabeça de João Batista numa travessa. E João Batista estava preso por causa dessa confusão da família. E o rei não podia voltar à sua palavra. E Deus não interfere no reino da terra. Herodes pediu que cortasse a cabeça de João Batista e trouxesse em um prato. E serviu ali aquela menina. Assim morreu o Elias encarnado, o profeta que estava profetizado. Porque os homens não entendem as coisas espirituais. Por isso nós não podemos conformar com esse mundo, mas precisamos transformar a nossa mente todos os dias se quisermos experimentar da glória que nos é prometida ainda em vida e com o futuro a vida eterna. E Jesus estava querendo que naquele dia os discípulos tivessem essa experiência de que existe um mundo espiritual. Porque eles ainda eram carnais, eles ainda não acreditavam só nas coisas desse mundo. É tanto que enquanto eles estavam vendo só a glória de Jesus e de Elias e de Moisés, eles gostaram. Vamos fazer uma tenda e vamos morar aqui. Olha como que quando nós não estamos cheios com o Espírito Santo, nós somos contraditórios. A hora que a glória de Deus veio, eles temeram e quiseram fugir. Mas Jesus falou para eles, olha, calma, calma. Não conta para ninguém, por enquanto, isso. E assim também ia fazer com Jesus. Jesus, o próprio Deus, se esvaziou da sua glória. Esteve aqui entre nós, viveu entre nós. Jesus, ele diz assim, a luz estava no mundo, ela veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. É João 1 que fala isso. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Agora o verbo estava na terra. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deus, ele tem uma aliança com o povo de Israel. Ele veio para o povo de Israel, mas o povo de Israel não o receberam. Porque Jesus ele veio não ensinar o reino desse mundo, ele veio ensinar o reino interno, o reino eterno. Jesus, o povo de Israel esperava um rei, um reinado, um rei poderoso, que viesse libertar ele das mãos opressoras. Mas Jesus não queria libertar o corpo deles. Jesus não queria estabelecer um reino, por enquanto, porque depois ele vai.
Mas naquele momento que Jesus veio, ele veio trazer um reinado interno. O reino de Deus não está na comida, não está na bebida, não está na glória desse mundo. O reino de Deus está dentro de nós, que é termos paz, alegria e justiça. É vivermos em paz, é vivermos contente todos os dias. E o povo de Israel não entendeu isso. E aí, a graça se estendeu a nós, gentios, a graça se estendeu a mim e a você. Todos nós que recebemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, Ele deu-nos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Então, se eu e você somos filhos de Deus, adotados por Jesus, através de Jesus, como deve ser a nossa postura diante dessa vida, diante desse mundo? Somos a sua imagem, a sua semelhança, e Ele nos colocou aqui para reinarmos sobre a criação. A terra Ele deu aos filhos dos homens. Como tem sido a sua vida nesse mundo? Só responde essa pergunta para você. Como você tem vivido a sua vida? Você que me ouvir depois, essa live fica gravada. Você do YouTube. Como tem sido a sua vida nesse mundo? Você tem reinado em primeiro lugar sobre as suas emoções? Você tem paz, alegria, faz o que é certo para você e para os seus? Que é o primeiro lugar para você reinar. É dentro de você. É na sua casa, na sua família. Você tem reinado na sua casa? E depois, você tem experimentado e usufruído e desfrutado da criação do Criador? Porque a Bíblia diz assim, o diabo ele veio matar, roubar e destruir. O pecado, ele veio matar, roubar e destruir. Mas Jesus, ele veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Quando nós estamos em pecado, os nossos olhos espirituais são tampados. Nós não ouvimos a voz de Deus. E nós não experimentamos a vida abundante que Ele tem para nós. Por isso precisamos amar a sabedoria. Por isso precisamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Se você não tem reinado nas suas emoções, na sua casa e sobre a criação, só depende de você. Abrir a porta do seu coração e deixar ele entrar. Trazer todo o fardo pesado, porque ele tem um convite. Ele troca de fardo com você. Na verdade, ele não troca. Ele pega o seu, joga fora e te dá o dele, que é leve, é suave, é humilde. Ele nos convida a aprendermos dele a humildade. O que nos faz viver uma vida pesada, uma vida de ingratidão, uma vida de murmuração, é o orgulho. É não estarmos satisfeitos com aquilo que Ele nos proporciona. E se nós formos pessoas ingratas, pessoas que murmuram, nós não alcançamos a terra prometida. Precisamos dar graças em tudo. Se formos fiel sobre o pouco, Ele nos coloca sobre o muito. Mas se quisermos estar sobre o muito para sermos fiel, não chegaremos até lá, porque é um degrau que precisamos subir. Tem princípios a cumprir, Deus ele não quebra princípios. A questão é que vivemos por regras e não por princípios. Deus ele quer que nós vivamos por princípios. Quebre regras. Quebre todas as regras. Esteja disposto a pagar multa, se preciso for. Mas não quebre princípios. Princípios não podem ser quebrados. Quando quebramos princípios, o preço da quebra de princípios é muito mais caro do que o preço da quebra de regras. Porque quando quebramos regras, o dinheiro pode pagar. Como que você sabe se é regra ou se é princípio? Quando você quebra regra, é pagado com dinheiro. O dinheiro paga a quebra da regra. Quando você sabe que é princípio, quando não é o dinheiro que paga, quando é a sua moral que paga, quando é a sua família que paga.
Quando é o bem mais precioso que você tem que paga. Quando o dinheiro não paga, é princípio. Então não quebre princípios, quebre regras. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Então ele estava dizendo que o Elias que eles esperavam já havia vindo primeiro e que era João Batista. A cura de um lunático. E quando chegaram, a multidão, e quando eles desceram do monte, a multidão já estava, né, se aproximando, porque a multidão ouvia os milagres de Jesus, ouvia tudo que Jesus fazia. E a multidão, ela quer os milagres. E chegaram, e aproximou-se um homem, pondo de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe aos seus discípulos e não puderam curá-lo. Então, podemos ver que quem estava lá no monte com Jesus era só Pedro, Tiago e João e o seu irmão. Eram 4 o que estavam lá no monte com Jesus. Os outros 8 estavam cá embaixo, eles não foram para o monte. Eles não foram buscar a glória, eles não foram buscar o sobrenatural. E eles ainda eram carnais. E eles não puderam expulsar aquele demônio daquele menino. E olha o que Jesus disse para eles. E eles e a multidão falou para Jesus: olha, trouxemos até os seus discípulos e eles não puderam expulsar o demônio do menino. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e até quando vós sofrerei? Trazei ele aqui. É a nossa incredulidade que não permite que nós experimentemos a libertação que Jesus tem para nós. Precisamos ter um coração puro. Precisamos aprender com ele a sermos humildes. E trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele. E desde aquela hora o menino sarou. E os discípulos ficaram, né, constrangidos, mas maravilhados da autoridade de Jesus. E então os discípulos, os que não estavam com ele no monte, que estavam cá embaixo fazendo a obra, então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos expulsá-los? Eles não entenderam. Tipo, Jesus, fizemos tudo que o Senhor nos ensinou e não podemos expulsar esse demônio. E aí Jesus respondeu para eles: por causa da vossa pequena fé. Se você pensa que não tem vivido a vida abundante que o Criador tem para você, se você não tem recebido aquilo que você sabe que é a vontade do Criador para você, é por causa da sua pequena fé. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Fé é um dom dele. Peça a ele fé. Ele tem prazer em nos abençoar. Por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Quando nós temos fé, pode ser a menorzinha, nada nos é impossível. A fé é a certeza de que algo já existe. E eu vou fazer tudo o que precisa fazer para alcançar aquele algo que já existe. Isso é fé. Os discípulos, eles sabiam que Jesus expulsava demônios, que Jesus curava. Mas eles ainda eram carnais. Eles ainda não tinham essa fé redentora dentro deles. Por isso eles não puderam expulsar o demônio daquele menino. Mas essa casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Tem coisas que, na nossa vida, que nós só vamos ser libertos pela oração e pelo jejum. Por isso precisamos orar. Por isso precisamos jejuar. Porque quando nós oramos e nós jejuamos, nós unimos corpo, alma e espírito.
Deus, ele tem colocado no meu coração essa necessidade de desenvolver corpo, alma e espírito. Os discípulos, eles expulsavam demônios, eles curavam, eles faziam as mesmas obras que Jesus. Mas eles ainda não jejuavam. A oração deles ainda não eram tão intensas. Porque quando eles iam para o monte orar com Jesus, eles dormiam. E eles não jejuavam porque Jesus ainda estava com eles. Eles eram criticados pelos fariseus. Por que vocês não jejuam? Mas iam chegar o momento que eles iam precisar jejuar. E aí, eles expulsaram todos os demônios trazidos até eles. A hora que Jesus foi, eles oraram, jejuaram, ficaram 40 dias no templo e o Espírito Santo veio. Quando o Espírito Santo vem, não é mais nós, é Ele através de nós. Ele só precisa que você dê as suas mãos, que você dê a sua boca, que você dê o seu ouvido, que você dê os seus olhos, que você dê para Ele todo o seu corpo. O nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. E Ele só precisa dessa casa para fazer a obra, para que o seu nome seja glorificado. O mundo anseia por ver a manifestação dos filhos de Deus. O mundo anseia por ver a minha vitória e a sua vitória. As pessoas não se inspiram em derrota. As pessoas não se inspiram em miséria. Precisamos aprender isso. As pessoas não se inspiram em escassez. As pessoas se inspiram em vitória. As pessoas se inspiram em prosperidade. As pessoas se inspiram em cura, em libertação, em saúde. Porque o nosso Deus é um Deus de milagres. É um Deus que cura, é um Deus que liberta, é um Deus que transforma, é um Deus que prospera, é o dono do ouro e da prata. Esse é o nosso Deus. Fomos feitos à sua imagem, à sua semelhança. Por isso não nos inspiramos na miséria, na escassez. Por isso precisamos quebrar essa crença limitante de falta de merecimento, que não podemos usufruir, que não podemos reinar. Somos filhos do Deus, dono do ouro e da prata. E a riqueza, ela é natural. Só que quando temos a nossa mente formatada com a escravidão, nós não entendemos isso. E Jesus vai falar isso logo aqui abaixo, quer ver? Ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Então, quando Jesus falava da sua missão para os discípulos, eles ainda não entendiam. Eles se entristeciam quando Jesus falava da sua missão para eles. Porque eles amavam Jesus, eles queriam Jesus ali com ele. Mas a Bíblia também diz que se um grão de trigo não morrer, ele não frutifica. Precisamos termos discernimento espiritual. Não podemos ser somente carnal. O Senhor quer que sejamos espirituais. Porque o carnal, ele entende só as coisas desse mundo, mas o espiritual, ele entende tanto as coisas desse mundo como as coisas espirituais. Jesus paga o tributo. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro, os que cobravam as didracmas, os que cobravam impostos, e disseram: o vosso mestre não paga as didracmas? O vosso mestre não paga o imposto? O vosso mestre não cumpre com as regras desse mundo? Olha o que Jesus respondeu para eles. E aí disse Pedro: sim, ele paga sim, ele cumpre sim.
E entrando em casa, Jesus, aí antes que Pedro viesse contar o que havia acontecido, Jesus já se antecipou para Pedro e disse assim: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? E disse Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos. Os impostos eram cobrados dos alheios. Os filhos não precisam pagar impostos. E Jesus, ele sabia disso. Jesus, ele era filho da terra. Se ele quisesse, ele não precisava pagar o imposto. Mas para que não se escandalize, mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Então Jesus falou para... Olha só, Jesus, ele tinha a resolução do problema. Jesus, ele tinha a provisão para pagar o imposto. Mas precisou que Pedro fizesse a parte dele. Precisou que Pedro saísse do conforto da sua casa, fosse até o mar, pegasse o peixe. Jesus deu o primeiro peixe. Não ia precisar dele ficar lá toda a vida pescando. Era o primeiro. Pega o primeiro peixe que você pegar e dentro desse peixe você abre que vai ter uma moeda. Vai e paga o imposto para mim e para você. Quando nós andamos com Jesus, ele tem todas as respostas para todas as nossas questões. Ele tem toda a provisão que nós precisamos. Mas ele vai colocar no meu e no seu coração o que eu e você precisa fazer. Precisamos fazer. Pedro poderia ter falado assim: Senhor, por que não chamamos Judas e pegamos esse dinheiro lá do tesouro? Porque Judas era o tesoureiro, Jesus tinha um tesoureiro, ele tinha reservas. Por que eu tenho que ir lá pescar para pegar esse dinheiro? Jesus, ele sabia sobre finanças. Não era para tirar do que estava guardado, era para fazer mais. Jesus sabia onde tinha. Jesus sabia fazer. Porque se só tirar onde não põe, acaba. Precisamos aprender com Jesus. É preciso trabalho. Pedro precisou trabalhar. É preciso um esforço para que vemos a manifestação do milagre. Pedro ir até o mar e pegar o peixe era a parte dele, era a parceria dele com Jesus. Agora, saber que no primeiro peixe havia uma moeda que dava para pagar o imposto de Jesus e dele, ele não sabia. Mas ele obedeceu. Pedro podia ter falado: como assim? Eu sou pescador, eu sou acostumado. Pesco desde novo. Nunca peguei um peixe que tivesse uma moeda que dava para pagar o imposto de 2 pessoas. Mas Pedro tinha acabado de descer do monte. Pedro estava cheio da glória de Deus. A fé de Pedro ali naquele momento estava aflorada. Pedro era o que questionava tudo de Jesus. Mas Pedro não questionou nesse momento. Ele levantou, foi lá, pegou o primeiro peixe, abriu o peixe e foi do jeito que Jesus falou. E ele foi lá e pagou o imposto dele e de Jesus, para que não houvesse escândalo. Quando eu falo para quebrar regras, é quando você tiver que escolher entre regras e princípios. Mas cumpra as regras. Não porque você é obrigado, para que os outros não se escandalizem. Quando nós cumprimos regras, é por causa do outro, não é por causa de nós. Porque nós temos compromisso com princípios. Quando nós pensarmos assim,
a nossa vida tomará outro rumo. O outro não terá domínio sobre nós, nós seremos livres. Porque para a liberdade Cristo nos chamou. Cristo nos chamou para a liberdade. Precisamos aprender a usar essa liberdade que Cristo nos chamou. Precisamos nos posicionar como seus filhos. E essa é a mensagem desse dia. Muito obrigado por vocês estarem aqui comigo. E quando eu falo para vocês, o primeiro ouvido que ouve é o meu. E eu sou agraciada, eu sou abençoada com esta mensagem que o Criador coloca no meu coração, para mim e para você. E você do YouTube, vencedor, que quer se tornar mais do que vencedor, deixa o seu like, não deixa de dar um joinha. Se fez sentido para você esse vídeo, essa live, compartilhe com seus grupos de WhatsApp, deixa um comentário aqui abaixo. Vamos fazer com que esse clube 617 cresça para anunciarmos boas notícias, boas novas ao mundo. Porque o reino dos céus já é chegado entre nós. E tem coisas novas vindo para nós. E precisamos estar preparados para receber. Faça um excelente dia. Cuide do seu corpo, cuide da sua alma, cuide do seu espírito, para que você venha cumprir o seu propósito nesse mundo.